E aí pessoal, tudo bem? Bom, mais um vídeo aqui de esportes americanos e de uma notícia importante que aconteceu nesta semana, que às vezes até passou um pouco despercebido de quem segue mais o noticiário, porque não tem a ver com esporte profissional, mas muda bastante o cenário esportivo dos Estados Unidos caso essa situação vá para frente. O Senado da Califórnia aprovou por unanimidade um projeto chamado Fair Pay to Play, o pagamento justo para jogar. Isso significa o quê? Que atletas de universidades poderão buscar acordos financeiros enquanto atletas de suas universidades. Isso significa o quê? Isso significa que toda a estrutura do esporte universitário americano pode sofrer abalos se não for feito os ajustes necessários. Até porque a Califórnia já aprovou isso, tem que ter a sanção do governador para isso entrar em vigor de fato, tá? Isso ainda não aconteceu, mas a Carolina do Sul já apresentou também. E no que um ou dois estados forem, a tendência é que vire um efeito dominó e todos os estados comecem a aprovar isso por uma questão até de concorrência. Como é que funciona o esporte universitário em relação a pagamento? Bom, os atletas não ganham nada, qualquer modalidade eles não ganham nada. Em dinheiro. O que eles ganham é uma bolsa de estudos para estudar numa universidade, que normalmente é uma boa universidade. Universidades nos Estados Unidos muitas vezes são caras e tem bons cursos. Os Estados Unidos tem nos rankings de melhores universidades do mundo, os Estados Unidos sempre ocupam metade do ranking lá de escolas de faculdades americanas. Então muitas vezes são bons cursos. Então esse aqui é o pagamento. Em troca, o esporte é considerado como se fosse uma atividade extracurricular do estudante. Só que essa atividade extracurricular há muito tempo deixou de ser a atlética da sua faculdade. Aqui, você que é brasileiro está vendo aqui, que tem uma atlética da sua faculdade lá que você joga contra a atlética da outra, ou contra das outras universidades, faculdades da região. Está longe de ser isso, né? Virou uma atividade econômica gigantesca. Porque as universidades nos Estados Unidos, elas têm um papel social um pouco diferente, bem diferente daqui do Brasil. Aqui é simplesmente uma instituição lá que oferece cursos para você se formar para uma determinada profissão. Lá nos Estados Unidos, elas acabam sendo até um centro de referência da comunidade. O envolvimento que as pessoas têm com a universidade é diferente, ela é quase que um símbolo da cidade, um ícone ou da cidade, ou da região, do bairro, ela meio que diz quem você é até. Então, você se identificar como sendo um aluno ou ex-aluno de uma determinada universidade tem um papel assim que em alguns casos, até no caso esportivo, parece a gente quando se identifica como torcedor de um time X ou do time Y. Porque aqui no Brasil normalmente as grandes cidades têm mais de um time, então assim tem até uma coisa meio de jeito de ser, de torcer por um time ou de outro, e lá também tem em relação à universidade. Então a identificação é muito forte, é muito maior do que a identificação com um time profissional, que muitas vezes é uma identificação puramente geográfica. Às vezes o sujeito, por exemplo, é de Nova York, mas faz faculdade na Califórnia e depois volta para Nova York. O time universitário dele é o da universidade em que ele estudou, porque ele se sente parte daquilo, ele sente aquilo e identifica ele do jeito que ele é, quem ele é. Então, torcer para o time da universidade é uma atividade da comunidade estudantil, mas também é uma coisa que faz parte faz parte da sua vida, de forma muito mais ligada, muito mais próxima do que até torcer por um time profissional, que muitas vezes é uma escolha simplesmente porque é o time que está lá na cidade, né? A universidade você muitas vezes escolhe qual você quer, né? Porque você tem algumas na sua região e você escolhe uma ou outra, né? Então a identificação é diferente. Como a gente aqui em relação torcer para a nossa seleção ou torcer para o nosso clube, o clube a gente escolhe. A seleção, assim, claro, você pode até torcer por uma seleção estrangeira, mas em geral a seleção do seu país está ali e ela meio que veio para você, né? Então é mais ou menos isso. E por isso o esporte universitário gira muito dinheiro, sobretudo o futebol americano e o basquete, que são as duas grandes modalidades universitárias. Então as emissoras de TV pagam bilhões de dólares pelos direitos de transmissão, os estádios e ginásios vivem lotados. Os maiores estádios dos Estados Unidos são estádios de futebol americano universitário. O fanatismo da torcida é maior do que no esporte profissional e até a forma de agir é muito mais que a gente se identifica, muito mais calorosa, muito mais quente, muito mais fanática do que no esporte profissional. Então isso fez com que o esporte universitário virasse uma atividade.
uma atividade que gira bilhões, em que faz com que as universidades ganhem muito dinheiro, elas projetam a imagem delas também, então até uma ferramenta de marketing, de propaganda da universidade para ela mostrar a sua imagem para todo o país. E por causa disso, a estrutura do esporte universitário é uma estrutura profissional. Então, o centro de treinamento são profissionais, a rotina de treinamento e preparação dos jogadores não é 100% profissional, porque tem que ter horários determinados para os jogadores estudarem, né? Então você tem que ter horários determinados para isso. Mas fora isso, ele tem uma rotina de treinamento séria. Não é, não, você vem aí e joga. Não, tem uma rotina de treinamento séria. Gasta-se muito dinheiro até investindo em lançamento de produtos, em melhoria de todo o esquema para as pessoas irem ao estádio, comprar ingressos. Os ingressos são pagos e muitas vezes são caros. Então é toda uma atividade econômica gigantesca. Só que os atletas ganham zero. Eles que são a estrela da coisa ganham zero porque eles ganham a bolsa. E não é só que eles ganham a bolsa, eles não podem ganhar nada, tá? Além disso. Então, por exemplo, eles não podem vender autógrafo. Se eles fizerem um... Se o cara, por exemplo, a livraria da faculdade faz um evento lá e chama um jogador ali para ficar assinando ingresso, tem que ser de graça. Ele não pode vender o ingresso, ele não pode receber um cachê para ficar lá assinando o livro ou assinando camisa na loja da faculdade. Não pode. Ele não até alguns anos, a universidade não podia nem dar comida além de um certo limite, né? Os jogadores eles tinham que ter o regime de bandejão igual a de um aluno normal, sendo que eles são atletas, que eles têm um consumo de energia muito alto e também eles precisam de refeições especiais ali, né? De acordo com as necessidades físicas deles. Mas não podia. Então isso até foi mudado porque começou a dar problemas de saúde com atletas e a NCAA, que é a entidade que organiza os esportes universitários, flexibilizou essa regra. Mas até o começo desta década, 2010, não podia. Então eles não podiam nem comer a mais. Alojamento, eles só podem ter o alojamento durante o período em que eles... durante o período... durante o ano letivo. Isso significa que durante as férias eles têm que voltar para casa. Agora acontece que alguns atletas são de origem muito humilde, eles saíram de comunidades bem pobres dos Estados Unidos e eles não têm dinheiro. E a universidade não pode nem pagar a passagem de volta dele para a cidade dele. Porque normalmente ele não escolhe uma universidade da cidade, ele escolhe uma universidade que deu a melhor solução ali, a melhor perspectiva esportiva para ele. Então ele não pode nem voltar para casa. Ele pode ir com o dinheiro dele, mas às vezes ele não tem dinheiro, e aconteceu já de atletas universitários, durante as férias escolares, eles viravam morador de rua, porque eles não tinham dinheiro para voltar para a cidade deles, e eles não podiam ficar no alojamento da universidade, eles viravam morador de rua por 2, 3 meses, até que alguns casos foram descobertos, isso virou um escândalo porque era um absurdo, mudaram as regras e permitiram que esses atletas, estudantes, ficassem nos alojamentos da universidade nesse período também. Então, às vezes você vê como é o nível de paranoia. Teve jogador já que teve familiar que morreu, e a universidade não podia pagar passagem para ele ir voltar para a cidade dele, para visitar a família, né, para enterrar o avô, a avó. Não podia porque a NCAA não permitia, porque isso poderia configurar uma forma de pagamento ao atleta, ao estudante atleta. Então isso daí virou uma paranoia imensa e que não faz sentido, porque esses esportes são zilionários. Só para se ter uma ideia, dos 50 estados americanos, em 39 estados americanos, o funcionário público mais bem pago é o técnico da universidade, o técnico de basquete ou de futebol americano da universidade estadual local, né? Tem universidade pública nos Estados Unidos, tá? Não vem com esse papo de mas a universidade nos Estados Unidos é tudo particular. Não é verdade. Tem muita universidade pública, a diferença é que às vezes você paga mensalidade menos mesmo nelas, tá? Mas tem. Então, em 39 estados americanos, o funcionário público mais bem pago é o técnico de futebol americano ou o técnico de basquete. Ele é mais bem pago
que o governador do estado foi feito um ranking dos funcionários públicos mais bem pagos dos Estados Unidos, e os 36 primeiros eram treinadores de basquete ou de futebol americano. O 37º era o primeiro que não era um técnico de time universitário. Era o reitor da Faculdade de Medicina da Universidade de Massachusetts. Então, e isso inclui governador, todo mundo ganha menos, tá? Todo mundo é juiz, todo mundo ganha menos que esses caras. Eles têm salários bilionários, e além de tudo, eles ainda podem vender patrocínio. O técnico, ele pode ser contratado pela Nike, pela Adidas, pela New Balance, pela Converse, para fazer propaganda. E ele pode ficar na beira do campo usando tênis da empresa que ele fez, ele aparece na televisão, aparece na internet fazendo campanha publicitária, fazendo vídeo, sei lá o que. Então, o técnico tem liberdade total para fazer o que quer. O jogador não pode fazer nada. Não pode nem receber $1 por um autógrafo que ele dê, porque isso pode configurar pagamento. Então, isso cria uma falta de balanço muito grande. E assim, ainda que o curso universitário seja bom, é sabido por todo mundo que há muita fraude. Então há fraudes como universidades que às vezes pagam por baixo do pano pelos melhores atletas. Então às vezes pagam, por exemplo, de repente dar um carro de presente para a mãe do jogador quando ele está no ensino médio e ele tem que escolher para qual universidade ele vai. Já tem alguns jogadores que as pessoas já sabem que são os mais importantes, os que mais se destacam, né? Então as universidades oferecem bolsa para aqueles caras. E para convencer, às vezes dá um carro de presente para a mãe, dá um presentinho para o pai, alguma coisa para o avô, né? Então tem vários casos que já foram até descobertos, viraram escândalos, viraram punições para as universidades, mas toda hora aparece algum novo. Então significa que isso continua acontecendo com alguma frequência. Leva pra visitar prostitutas, aquelas coisas todas. Então que molecada fica toda lá atiçada e vai, né? Então acontece de tudo ali. Além disso, há casos também de atletas que fizeram o curso de mentira, né? Ou escolhe um curso bem meia boca ali só para fingir que está fazendo uma faculdade, porque na verdade o que ele quer é ter uma oportunidade esportiva, então faz um curso que não tem nada a ver com alguma pretensão profissional dele, mas só para oficialmente ele se registrar como estudante daquela universidade. E em alguns casos, teve até caso de jogador que era semi-analfabeto, que foi descoberto que ele era semi-analfabeto, mas oficialmente ele cursava um curso qualquer da universidade. Ele não tinha nem condição de ter feito a prova que é necessária, tipo o Enem dos Estados Unidos, ele não tinha nem condição de ter feito o Enem dos Estados Unidos. Né? Mas a universidade queria o cara, ele jogava bem, então deram um jeito lá. Depois virou um escândalo tudo, a universidade foi punida. Mas há vários casos assim, e toda hora aparece algum novo, então acredita-se que isso continua acontecendo. Então já é uma hipocrisia danada, uma hipocrisia que sempre fica com os atletas de mais destaque. Então a ideia dessa lei é que os jogadores não recebam salários, né? Os jogadores não poderiam receber salários das faculdades. Isso até eu seria contra. Mas os jogadores, eles teriam oportunidade de contratar um empresário, um agente, para buscar oportunidades de negócios, de patrocínios, né? Então ele pode virar garoto propaganda da Nike, da Adidas, da Puma, sei lá quem. Eles poderiam, por exemplo, aparecer em campanhas publicitárias, esse tipo de coisa. Né, e o que já permite a ele ganhar um pouco de dinheiro. A minha solução, na verdade, eu acho que a NCAA vai ter que sentar para conversar, porque essa situação dos jogadores não receberem beirou o ridículo. Primeiro, porque é uma baita de uma hipocrisia. Segundo, porque isso acaba gerando coisas que acaba sendo danosa para o próprio esporte universitário e para as próprias universidades. Por exemplo, não há videogame de esporte universitário. Né, os videogames havia, só que um ex-jogador de basquete na NBA, mas depois ele entrou em justiça por causa da época dele como universitário e falou: vocês usaram o meu nome e minha imagem para criar um videogame de basquete universitário e eu não recebi os direitos de ter vendido a minha imagem. Né? Então eles simplesmente pararam de fazer videogame de esporte universitário. Então isso é uma oportunidade de dinheiro que a liga deixa de ganhar, as universidades deixam de ganhar. As universidades não vendem mais camisa com o nome do jogador nas costas. Por quê?
porque se ela botar o nome do jogador nas costas, vai ter que estar usando a imagem dele, tá usando o nome dele. Então teria que pagar repassar uma parte do dinheiro da venda para esse jogador. Isso é uma oportunidade de negócio que a universidade perde. Então o que elas fazem é vender de ex-jogadores, depois que eles saem pode fazer um acordo individual com ele, ou vender números aleatórios, como 1 por ser um número 1, né? Número 1, aquela coisa lá, torcedor número 1, ou o número do ano. No caso, por exemplo, neste ano vendeu o número 19, tá? Porque é o ano, então, para marcar aquela camisa daquela temporada. Mas não tem camisa com o número dos principais jogadores e nome nas costas. Isso não acontece. São oportunidades de negócios. Acho que a NCAA poderia fazer um acordo com uma associação de atletas e fazer com que, por exemplo, volte a fazer videogame, volte a licenciar o nome dos jogadores para videogame, para camisa, para produtos. E para não distorcer muito a ideia de que o esporte universitário é um curso, é uma atividade extra, estudantil, bababá, aquelas coisas todas, podia fazer que todo o dinheiro de royalties do nome dos atletas fosse, cada universidade recebesse pelas suas vendas a sua parcela e fosse para um bolsão ali que fosse distribuído entre os jogadores daquele time. Porque daí você até pode acertar se o pagamento é proporcional, ou se uma parte é proporcional, uma parte é igual a todos, tudo. Porque, claro, o quarterback do time, o armador do time de basquete, vão ganhar vão vender muito mais camisa do que o kicker ou do que o pivô reserva. Então, para ser um pouco mais igual, você poderia criar um esquema que todo mundo ganha, uma parte é distribuída para todo mundo, uma parte proporcional por quem vendeu mais, alguma coisa assim. Mas aí você paga alguma coisa para esses caras, porque eles merecem, eles estão jogando, eles se sacrificam para burro, e assim, para criar uma indústria que fatura bilhões, e nada vai para eles além de um curso que muitas vezes é um curso hipócrita, né? E é um curso que ele não vai usar, porque se ele virar, porque a ideia deles muitas vezes é virar profissional, e a universidade bota ele num curso qualquer só para ele tirar uma nota e se manter estudando. Então, acho que isso é uma coisa que poderia acontecer. Um outro argumento, eu acho que o melhor argumento da NCAA é de que as duas modalidades que dão mais lucro, basquete e futebol americano, elas são usadas também, o lucro delas ajuda a manter, a sustentar as modalidades esportivas que dão mais prejuízo, mais deficitárias, como, sei lá, natação, atletismo, ginástica artística, lacrosse e tantas outras ali, que futebol, né, o soccer, o futebol, todas elas também tem na universidade, elas são deficitárias, então o lucro do futebol americano e do basquete ajudam. Mas se está sobrando tanto dinheiro assim para ficar construindo ala nova do ginásio, ala nova do estádio, super centro de treinamento, salários zilionários para os técnicos, é porque está sobrando dinheiro ainda. Não é todo o dinheiro que está sendo usado para fomentar o vôlei, ou o futebol, ou o atletismo, né? Então acho que isso é uma coisa que vai acabar acontecendo, e eu acho justo. Agora só acho que as universidades, os atletas e a NCAA, eles vão ter que sentar para encontrar um modelo, porque agora veio a lei e a lei fica em conflito, né? As regras do amadorismo da NCAA proíbem o jogador de vender patrocínio, mas agora tem uma lei estadual que permite que na Califórnia se venda. Há um choque. Se a lei estadual se sobrepuser sobre as regras da NCAA e as outras universidades não forem atrás, todo jogador vai querer jogar na Califórnia. Todo jogador vai querer ir para uma universidade da Califórnia. Então, por isso que os outros estados já estão indo atrás também, né? Então, isso vai criar alguma instabilidade no momento, que vai criar alguma incerteza, mas eu imagino que em algum momento eles vão tentar achar um denominador comum para todo mundo. E eu acho que é muito bom, é muito justo e muito saudável pro esporte americano universitário no geral, que é um mundo fascinante e enorme, que assim, às vezes a gente não tem noção do que aquilo representa. Tá bom? Mas é isso, então se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho. Se vocês não entenderam alguma coisa, deixa a dúvida aqui nos comentários, também posso tentar ajudar dentro do possível. Dá um joinha se gostaram, dá um joinha pra baixo se não gostaram, tá bom? Um abraço e até mais.